O tempo não volta, mas a memória sim. Você sente esse cheiro de brinquedo novo, de lanche do Bob's Raiz, de fita cassete recém-rebobinada? Pois é, o tempo não volta, mas a memória. Essa volta com força total. Neste vídeo você vai embarcar comigo numa viagem profunda pelos anos 80 e 90. Vamos juntos reviver sons, sabores, lugares, objetos e emoções que marcaram uma geração inteira. E te garanto, você vai sentir saudade até do que nem lembrava mais. Então segura o coração, porque o que vem a seguir é pura emoção. Quem diria que aquele fofão original que dava medo em metade das crianças hoje vale uma fortuna em leilões online? Ou que um Tamagotchi da primeira geração, ainda na embalagem lacrada, se transformaria em item de colecionador disputadíssimo? Tem gente pagando pequenas fortunas por um Master System com caixa e manual, ou por uma fita VHS da Disney com aquele selinho preto clássico. Na época, tudo era só diversão. Hoje virou patrimônio emocional e financeiro. E você aí achando que estava só brinca. Você lembra do brinquedo do Hulk que vinha com a calça rasgada no lugar errado? Ou do quichute que grudava no chão se ficasse no sol? Teve também o boneco Falcon que dizia nadar sozinho, mas afundava feito pedra. Alguns produtos dos anos 80 e 90 viraram lendas não pelos acertos, mas pelos erros hilários. E não podemos esquecer dos mini crackers com tinta tóxica, que foram recolhidos do mercado. Era uma época de ousadia, de criatividade sem freio, e às vezes de testes meio perigosos também. Mas é justamente isso que torna essa época tão deliciosa de relembrar. Como explicar o sentimento de entrar numa loja Mesbla ou lojas americanas dos anos 80, quando tudo parecia gigantesco, mágico e cheio de possibilidades? Ou então o cheiro inconfundível da Arapuã, com suas TVs de tubo, videocassetes e rádios 3 em 1? E os fast foods? O Bob's original, os Girafas Raiz e os McDonald's temáticos com playground. Ir lá era quase uma viagem à Disneylândia. E falando em Disneylândia brasileira, lembra do Play Center, Terra Encantada, ou até o lendário Orlando Ortopédico, parque que parecia inventado de tão surreal? Esses lugares sumiram do mapa, mas continuam vivos, tatuados na memória de uma geração inteira. Você sabia que existia um Game Boy transparente, lançado só no Japão e por tempo limitadíssimo? Ou que algumas fitas de Super Nintendo saíram com erro de fábrica e hoje valem o preço de um carro usado? Tem também os brinquedos proibidos, como o Comandos em Ação com farda militar demais, vetado por influência de guerra, e os cartuchos com fases secretas nunca lançadas oficialmente. Esses são os mistérios que fazem os olhos dos colecionadores brilharem. Mais do que nostalgia, são verdadeiros tesouros ocultos de uma era analógica. A primeira vez que alguém viu um telefone sem fio, parecia coisa de ficção científica. E o pager, então? Quem usava era visto como executivo de altíssimo nível. Gravávamos músicas direto da rádio em fitas cassete, fazíamos trabalhos de escola em máquinas de escrever eletrônicas e usávamos Walkman com fone de espuma laranja. Tudo isso fazia parte da nossa rotina. Hoje é peça de museu. Mas na nossa lembrança, eram avanços tecnológicos de ponta. Quem não teve um estojo da Tilibra com 15 compartimentos, uma mochila da Company ou um tênis M2000? As bermudas da Pacalolo, as camisetas com estampas em alto relevo, os óculos espelhados da HB e, claro, os tazos dos Looney Tunes, os brinquedos do McLanche Feliz, os álbuns da Panini, a caneta de 10 cores. Cada um desses objetos era mais do que um item. Era uma extensão da nossa identidade. Era quem a gente era, ou queria ser. Você ouve os primeiros acordes e pronto. Lá está você, de volta ao passado. We Are the World, Take On Me, Tempo Perdido, Love by Grace. As músicas de novelas inesquecíveis, de programas como TV Colosso e Castelo Rá-Tim-Bum, de comerciais da Coca-Cola que nos emocionavam no Natal. Essas músicas não tocavam só nos fones. Tocavam na alma. Elas embalavam os verões intermináveis, os amores inocentes, as amizades eternas da escola. Hoje, tem gente que levou a nostalgia a outro nível. Tem quem tenha todos os filmes dos Trapalhões em VHS, com as capas originais. Tem quem tenha um quarto inteiro só com produtos da Eliana dos anos 90. E pasme, tem um sujeito que coleciona mais de 100 telefones de disco, todos funcionando. Essas pessoas não estão apenas guardando objetos, estão guardando vidas inteiras em forma de lembrança. Porque no fundo, não são os objetos que importam, são as histórias que eles carregam. A Caloi Ceci que a menina ganhou no Natal. O Super Nintendo que foi dividido entre irmãos nas férias. O pôster do show da Xuxa na parede do quarto. Cada cheiro, cada som, cada cor. Nos conecta com quem fomos, com as pessoas que amávamos, com os sonhos que tínhamos. A nostalgia não é só saudade. É um tipo de abrigo emocional.
Um lugar seguro onde ainda é possível sorrir, mesmo em tempos difíceis. Porque lembrar de quando a gente era feliz e nem sabia é um lembrete de que ainda podemos ser. Se você sentiu um aperto no peito, se um sorriso involuntário apareceu no seu rosto, então esse vídeo já cumpriu seu papel. Agora é com você. Deixa o seu like, se inscreve no canal Eu Gosto e pronto. E comenta aqui embaixo. Qual item da sua infância ou adolescência você daria tudo para ter de volta? Compartilhe sua história com a gente, porque aqui a memória vale mais que ouro. Nos vemos no próximo vídeo. E nunca se esqueça, o tempo não volta, mas a memória sim.